Vamos, vamos começar com uma oração? Querido Deus, te agradecemos por mais uma vez podermos estar reunidos numa manhã de sábado para estudar e aprender mais de ti e dos momentos em que estamos vivendo. Que você esteja presente neste momento, derramando sobre nós o teu Santo Espírito, para que ele nos guie e nos ajude a compreender ah, a solenidade do momento em que estamos vivendo e para que possamos compreender, através da compreensão do que se passou, a entender o que está por vir também. Que os teus santos anjos estejam conosco, é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, mais uma vez, feliz sábado, um bom dia para vocês. Ahn, eu, como o Renildo bem colocou, deixa eu ver, eu tô opinada pra todo mundo, só minha vizinha, isso que eu não tava, então eu não sei se eu opinando fica. Alguém me diz? Você pode repetir, Ana? Desculpa. Meu vídeo tá pinado porque não tava pinado como pra todo mundo. Eu posso te destacar sim. Só para. Eu Ah, tá. estava assim na dúvida se eu faço ou não por causa do seu tablet, né? Não, hoje eu não vou. Hoje eu acho que eu não vou compartilhar o tablet, não. Então agora está destacado aqui. Maravilha, obrigada, Gabriel. Então eu quero começar. Eu acho que acabou não. Eu acabei não passando o tema do estudo na divulgação. O tema do estudo de hoje é. Deixa eu ver o que eu escolhi aqui. É Trump reeleito. Como foi que isso aconteceu? E eu quero começar explicando uma das razões que me fizeram querer estudar um pouco mais sobre isso e trazer isso para vocês hoje. Não só, não foi só por conta das últimas apresentações do Anselmo Parminder, mas também por conta de um artigo que eu até cheguei a compartilhar com vocês no grupo, no WhatsApp, que foi um artigo de opinião do Jamil Chad, ele é colunista do UOL. Esse artigo foi publicado no dia 6 de novembro, onde ele diz assim: Vitória de Trump é recado para todas as democracias do mundo. Ele mentiu, ofendeu, cometeu crimes e foi condenado. E mesmo assim, foi eleito presidente da maior economia do mundo e uma potência nuclear. A vitória de Donald Trump nas eleições americanas deve ser ouvida, estudada e examinada por democracias de todo o mundo para entender como o sistema político que abandonou suas bases e uma parcela da população está sendo manipulado para permitir a chegada ao poder de movimentos com pouco compromisso com a democracia. A ideia de que a derrota de Trump em 2020 e a de Jair Bolsonaro em 2022 tinham virado a página da história não é apenas míope como irresponsável. Hoje, nos Estados Unidos, um país constata que sua democracia não conta com mecanismo para protegê-la e chega ao poder, legitimado pelas urnas e pelo fracasso de outros governos em dar respostas à população, um movimento que não esconde seu viés autoritário. Do centro do poder mundial, o recado é claro: a democracia está em crise, as instituições estão disfuncionais e a tecnologia hackeou a tomada de decisões. Então, quando eu vi esse artigo, em especial essa parte, onde ele fala que a vitória de Trump deve ser ouvida, estudada e examinada, para a gente entender como isso aconteceu, isso me chamou muita atenção e me fez pensar. Vou olhar um pouco mais sobre isso. Como é que foi que isso aconteceu? E um outro motivo que me levou a isso é porque a gente bem sabe que, em especial aqui no Brasil, a, a eleição de Bolsonaro em 2018 foi, querendo ou não, um reflexo e meio que uma repetição do que aconteceu nos Estados Unidos com a vitória de Trump. E agora, com Trump, vou colocar reeleito, né? um, a nossa projeção para 2026, eu
ouso dizer que não vai ser muito distante do que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Então, eu entendo que entender isso, como isso aconteceu, é fundamental para a gente poder identificar os passos que a gente vai seguir agora. Então, o que que eu fiz para explicar para vocês? Eu fui atrás de outros artigos que falassem sobre como Trump chegou ao poder novamente. E eu vou compartilhar com vocês, então, algumas coisas que eu encontrei de alguns artigos, tá? Não é um único artigo, é um conjunto de artigos que falam sobre como Trump chegou ao poder, de diferentes aspectos, tá? Em, Vou pedir a paciência e a colaboração de vocês, porque a maioria dos artigos que eu encontrei foram em inglês, então eu consegui passar parte das notas para o português para facilitar, mas muitas das minhas notas estão em inglês, então eu estou acompanhando aqui pelo tablet, os artigos que eu juntei, tá? E, como de costume, sempre que alguém tiver algum comentário ou que eu fizer alguma pergunta, sintam-se à vontade para participar, seja no chat ou, de repente, levantando a mão e abrindo o microfone para acabar não interrompendo vocês também na hora de falar, tá? Então, como foi que Trump chegou ao poder? É, eu, eu encontrei um artigo de opinião também, que ele fez o quê? De 15 de novembro, que ele juntou vários artigos de opinião em um único só. Ele chama, eles chamam esse artigo que eles montaram como ah, The Big Picture, tipo, a visão geral. Então, a visão geral de como Trump chegou ao poder. E eu achei muito interessante a maneira como ele começa esse artigo, porque ele diz assim: Donald Trump não apenas ganhou decisivamente as eleições presidenciais americanas na última semana, lembrando que esse artigo é do dia 15 de novembro, conquistando cerca de 3 milhões de votos a mais que seu oponente, a vice-presidente Kamala Harris, mas o Partido Republicano, que ele agora controla, ganhou a maioria em ambas as casas do Congresso. Considerando as implicações de longo alcance desse resultado, tanto para a democracia americana quanto para a estabilidade global, entender como isso aconteceu é essencial. Eu achei interessante porque esse é um artigo escrito em 15 de novembro e ele está usando palavras muito semelhantes ao artigo de um brasileiro escrito no dia 6 de novembro. A importância de entender como foi que isso aconteceu, tá? E aí ele começa trazendo a visão geral. Na visão geral, eu vou mencionar ah, pontos importantes de alguns artigos que eles colocaram nesse material, e depois eu vou, junto com vocês, aprofundar um pouquinho em cada um desses artigos, tá? Mas a visão geral, tá? Seguindo a vitória americana, na eleição americana, Trump ele não perdeu tempo em confirmar os maiores medos dos seus oponentes, né? Ah, em especial com as suas escolhas para o governo. E com a maioria republicana em ambas as casas do Congresso, vai haver pouco controle sobre o poder de Trump ou sobre seus impulsos autoritários. Mas a grande questão é, então, como isso aconteceu? Então, o primeiro artigo que eles colocam aqui foi de Mohammed El-Erian. Ele diz que foi a economia. E o que ele traz é que, enquanto a campanha de Trump explorou com maestria a insatisfação dos eleitores com o custo de vida, os democratas focaram no excepcionalismo econômico da América, exemplificado pelo crescimento robusto e os ganhos de salários reais que eles tiveram nos últimos 4 anos. E só que isso aponta para um problema maior que foi descrito pelo vice-presidente do Centro Internacional de Toledo pela Paz. Não vou tentar falar o nome dele, que é bem diferente. O sobrenome dele é Ben-Ami, fica mais fácil. De acordo com ele, os democratas eles tendem a não entender como a maioria do público os enxerga, que é como representantes das elites e não do povo. Além, é claro, de subestimar a força e a durabilidade do apelo, do atrativo dos seus oponentes. De acordo com ele, deveria ter sido óbvio que Kamala Harris perderia a eleição assim que a campanha dela começou a exibir celebridades, ou seja, as elites supremas, para sorrirem ao seu lado. Um ganhador do Prêmio Nobel em Economia de 2024, o Daron Acemoglu, ele ecoa essa visão.
Para ele, embora a administração de Biden tenha feito coisas pela classe trabalhadora, ele observa que o partido ele nunca internalizou a cultura da classe trabalhadora e as suas preocupações econômicas. E frequentemente, eles mais pareciam estar dando lições ou repreendendo essa classe. E então ele coloca que se os democratas quiserem reconquistar os trabalhadores, eles precisam não só adotar políticas que apoiam a receita trabalhadora, né, a renda deles, mas também que eles comecem a falar a língua deles. Já James Galbraith, da Universidade de Texas, ele acusa os democratas de terem cometido suicídio eleitoral. É, ele vê que a liderança do partido esteve, na melhor das hipóteses, indiferente à erosão do acesso ao voto, à dificuldade que as pessoas tiveram em, em votar, e foram negligentes em reter os novos eleitores de 2020. Além disso, eles foram muito proativos em garantir a abstenção do pouco que resta da sua ala esquerda. E a gente vai ver um pouco mais detalhes daqui a pouco. E já para Peter Singer, da Universidade de Princeton, os progressistas são parte do problema. No desejo deles de se levantar por todas as causas nas quais eles acreditam ser correta, eles frequentemente falham em dar atenção suficiente aos problemas que mais importam para o mundo como um todo. O medo deles em falar sobre assuntos delicados, como, por exemplo, os direitos transgêneros, significou que Trump podia acusar com credibilidade os democratas de tapar os ouvidos para um segmento-chave do eleitorado. Já para Bradford, DeLong, ele destaca um problema diferente, que os eleitores de Trump estavam profundamente mal informados sobre os problemas mais determinantes da campanha, tanto desde a imigração quanto a inflação. Mas a pergunta que fica é: os eleitores de Trump expressam crenças mais informadas porque eles são eleitores de Trump, um caso onde, se isso for verdade, a América estaria em sérios problemas, ou eles são eleitores de Trump porque verdadeiramente acreditam nessas falsidades e temem genuinamente pelo futuro do seu país. Então, esses são alguns dos pontos que eles levantam. E um outro ponto que eles colocam já vem da Nina, e eu não vou saber falar o nome dela, Khrushcheva. Ela aponta que os republicanos, eles, ajudaram Trump a sacudir um pouco da radioatividade política que deveria ter engolido ele quando aconteceu a invasão no Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Para ela, e além disso, para ela, ela vê algo sinistro rondando uma boa parte significante da base de Trump. Muitos deles parecem querer que as instituições do país sejam destruídas. E eles veem, então, em Trump a bola de demolição pela qual eles estavam esperando. Já a Jason Stanley, da Universidade de Yale, ele vê a vitória de Trump como algo vindo 2.300 anos antes. E eu achei bem interessante essa parte do, desse artigo. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês em mais detalhes. Ele coloca que o processo pelo qual os demagogos chegam ao poder em eleições justas e livres é bem direto. E a gente simplesmente viu isso acontecendo agora, na democracia mais antiga do mundo. Ele coloca aqui a grande, uma profunda disparidade, né, social e econômica, junto com um colapso de um acordo não verbal entre os políticos americanos de não engajarem em, em formas violentas de política e permitiu que o Trump ele se alimentasse do ressentimento do povo. Ele fez uma campanha como um tirano e com isso ele deve reinar, né, governar como selando assim
o destino da democracia americana, exatamente como Platão descreveu. E é isso que eu quero trazer para vocês. Quando ele começar por aqui, quando ele menciona que a vitória de Trump ela foi prevista há 2.300 anos atrás, ele está mencionando dos escritos, eu acho que a gente pode colocar assim, de Platão, que foi a República. É, mas antes de eu falar sobre esse escrito de Platão, que eu achei bem interessante, é, ele fala que dos demagogos chegando ao poder. E eu quero que para todo mundo estar na mesma página, o que é um demagogo? Vocês conseguem explicar? Não sei se todo mundo sabe o que é, o que significa. Se alguém quiser falar, pode falar ou mandar no chat, fique à vontade. O que significa um demagogo? Ser demagogo? Alguém sabe? Alguém quer arriscar? Não fiquem tímidos, gente. Pode falar, Gabriel. Sim, pelo que eu lembro, é alguém que usa o discurso, não, a retórica para polarizar, não, nesse caso, não? Através das Uhum, palavras, usar argumentos muito convincentes, mas não passa muito disso. uhum. Exatamente. Obrigada, Gabriel. Então, em outras palavras, o demagogo, ele é um líder, né, que ganha popularidade explorando emoções, preconceitos e a ignorância para desportar o povo comum contra algum inimigo, provocando as paixões da multidão e interrompendo as deliberações fundamentais. Então, é o que a gente vê hoje com o populismo, tá? Então, é alguém que realmente explora essas emoções, esses preconceitos e a ignorância do povo contra um inimigo em comum. Então, entrando na questão da República de Platão, ah, é, na República quanto em outros diálogos, Platão descreve ah, como a democracia pode degenerar em demagogia e eventualmente levar à tirania. Ele vê esse processo como parte de um ciclo natural de regimes políticos, onde cada sistema carrega as sementes da sua própria destruição. E aí ele descreve, né? Isso aqui é bem um resumo do livro dele, desse diálogo dele, como esse fenômeno acontece. Então, como a demagogia, né? Ela toma conta, da democracia. Então, primeiro ponto é que ele fala sobre a fragilidade da democracia. Então, Platão ele considera a democracia um sistema em que a liberdade é exaltada acima de tudo, o que pode levar ao excesso e ao descontrole. Segundo ele, na democracia, há uma busca desenfreada por igualdade e liberdade em todos os aspectos da vida. Autoridades e leis perdem sua força porque as pessoas não querem restrições, e as pessoas começam a acreditar que todas as opiniões são igualmente válidas, ignorando a sabedoria ou a competência. E aí, com isso, esses excessos criam um ambiente caótico, onde a sociedade se torna vulnerável à manipulação. E aí, isso nos leva ao segundo ponto, que é a ascensão dos demagogos. Então, no meio do caos democrático, surge o demagogo, um líder que agrada as massas. Então, eles usam discursos populistas, apelando às emoções e aos desejos imediatos do povo, mesmo que isso comprometa o bem-estar a longo prazo. Ele promete soluções fáceis, então ele simplifica problemas complexos e oferece soluções que parecem atraentes, mas são ilusórias. Ele também divide a sociedade, então eles usam a retórica para incitar medo e ressentimento, colocando grupos uns contra os outros, e eles exploram a desconfiança nas elites. Eles criticam as autoridades estabelecidas, prometendo representar os interesses do povo. Então, o demagogo ele ganha poder por ser carismático e dizer ao povo o que ele quer ouvir em vez do que é necessário. E é bem interessante que, lendo isso, a gente consegue, eu não sei vocês, mas eu consigo enxergar claramente o Trump dentro disso. Ele se encaixa muito em cada um desses aspectos, de um demagogo. E aí isso nos leva ao terceiro ponto, que é o declínio da democracia e a tirania. Então, uma vez no poder, o demagogo ele faz o quê? Concentra poder, então ele gradualmente destrói as instituições democráticas e se coloca acima das leis sob o pretexto de proteger o povo ou a liberdade.
ele usa a força, então ele reprime os adversários e os dissidentes, consolidando o controle por meio de medidas autoritárias. Ele cria dependência, então ele promete segurança e estabilidade em troca de obediência total. E com isso ele estabelece a tirania. A liberdade e a igualdade, que antes eram exaltadas, desaparecem. E aí o demagogo se torna um tirano. E, e lendo isso, eu vejo que isso é algo que ficou bem claro nos artigos que eu li a respeito de como Trump chegou ao poder novamente e o que esperar desses próximos anos com ele no poder. É exatamente isso que ele, na verdade, até inclusive, prometeu durante a sua campanha. Então, Trump, em nenhum momento, ele escondeu ou está escondendo que ele pretende concentrar poder, que ele pretende destruir as instituições democráticas, com o intuito de proteger o povo, que ele pretende usar a força e que, consequentemente, vai levar a criar essa dependência e estabelecer a tirania. E então, a crítica de Platão, né, ele enxerga que a democracia ela sofre por quê? Porque ela permite que a ignorância das massas tenha tanto peso quanto o conhecimento dos sábios. E ela dá espaço para líderes manipuladores que não buscam o bem comum, mas sim o poder pessoal. Então, em conclusão, para ele, a transição da democracia à tirania ocorre porque o desejo excessivo por liberdade e igualdade na democracia cria o caos. Esse ambiente permite que demagogos carismáticos manipulem o povo, prometendo ordem e prosperidade, mas que no fim levam à opressão. Então, eu achei bem interessante ah, essa, essa análise do Jason Stanley sobre a vitória de Trump estando prevista há 2.300 anos. O Marcos falou do Pablo Marçal, foi bem assim, exato. E é o que eu imagino, que eu espero, na verdade, para 2026, com um possível retorno do Bolsonaro. Não vai ser muito diferente. É, Foi isso. O Gabriel colocou aqui. Vocês não terão que votar mais, meus lindos cristãos. Vamos ter tudo resolvido daqui a 4 anos. Trump disse isso, Gabriel? Só confirma pra mim que eu Disse, sim. não tinha ouvido. Uau. Então, isso só Era uma pergunta. comprova. Pode falar. É uma pergunta. A gente, porque eu não me lembro muito estudei isso em filosofia, se a gente pode afirmar todo falso profeta é um demagogo, não é? Eu não vou afirmar isso. Eu Ou você não. acha que é um pressuposto? Não é porque eu lembro que tem as coisas de filosofia, Uhum. mas, enfim, Eu. ele prega a paz. Essa Uhum, fala dele é muito clara. Eu amei que o Gabriel colocou. Que isso é quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, isso é muita luz para gente, né? uhum, Promete paz. Todo mundo se reclina a ele. Eu já vi até esquerdistas falar assim, de repente ele vai trazer a paz. Eu já ouvi esquerdista falar isso. E de repente ele fala, vocês não vão precisar mais votar, com fala mansa. Meu, é muito uhum, claro para gente isso. uhum. É, então, assim, mas eu acho que é uma característica muito forte ah, da, dos populistas, né, hoje em dia. Essa questão de ganhar o povo pela emoção e tocar exatamente na ferida do que eles estão, que eles têm, né? Como Platão coloca, de falar aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que eles precisam, né? Então, a gente vê isso muito claramente, tanto na, na, nas falas de Trump, quanto no que a gente já viu do Bolsonaro, que a gente vai ver no futuro novamente. Então, entrando um pouquinho em mais detalhes no que os artigos trazem. É, o primeiro deles, então, falou que a economia foi algo que impulsionou, né, ajudou para que Trump voltasse ao poder. E então isso é um artigo escrito em 14 de novembro, de Mohammed El-Erian, onde ele coloca aqui, a- foi a economia que ajudou Trump voltar ao poder. Ele coloca assim, que a economia
desenrolou um papel crítico na corrida presidencial de 2024, criando condições não só para que Trump derrotasse Kamala Harris, mas para que os republicanos ganhassem controle tanto do Senado quanto da Casa dos Representantes, mas também possibilitando que uma contra-elite chegasse a uma nova estrutura de poder. Ele vê que a economia foi uma das duas principais razões nessa eleição, a outra sendo a imigração ilegal, para ganhar os eleitores. E quando foi perguntado a alguns eleitores por coisas específicas, muitos disseram que a inflação foi um ponto decisivo para eles na eleição. E quando questionado mais a fundo, os eleitores, eles reportaram que eles foram fortemente influenciados pelo que eles viam como um excesso de preços elevados e uma falta de sinais de que eles fossem baixar. Então, a campanha de Trump, ela explorou com maestria a insatisfação dos eleitores com o custo de vida. E seguindo o exemplo de Ronald Reagan em 1980, eles repetiram, né, os republicanos, eles repetiram uma variação da pergunta que Reagan fez. Você está melhor hoje do que você estava 4 anos atrás? Então, isso foi repetido diversas vezes na campanha de Trump. E aí uma das razões que os democratas, de acordo com ele, né, que os democratas falharam em responder é porque eles estavam obcecados por um outro, ironicamente correto, uma outra caracterização da economia. A campanha de Harris focou bastante no excepcionalismo econômico, ecoando o ponto de que muitos profissionais, o que muitos profissionais da economia, economistas, estavam fazendo. Os democratas, eles apontaram um crescimento robusto americano, que ultrapassou o resto dos países do G7, e, e nos ganhos de salários reais recentes, que eles reportaram como sendo vindo de um declínio da inflação. Mas ainda assim, essa abordagem demonstrou, né, essa abordagem dele demonstrou para muitos eleitores que os democratas eles simplesmente não entendiam o que estava acontecendo. Que o problema fundamental que, na verdade, eles estão fundamentalmente desconectados com a realidade do que está acontecendo, que eles colocam assim, no chão, né, na vida do dia a dia das pessoas. E aqui ele coloca que muitos dos aprimoramentos associados com que a Kamala Harris traria seria um crescimento robusto que não seria compartilhado de maneira igual entre a população. E muitos das pessoas, eles têm outras dificuldades, né? E entre aqueles que estão tendo dificuldade, em especial econômica nos Estados Unidos, são pessoas que são de casas com renda muito baixa, que exauriram, né, que esgotaram todas as suas economias durante a pandemia, estouraram seus cartões de crédito, eles não têm nenhum respiro financeiro e, portanto, estão vivendo com um certo nível de insegurança econômica, que é muito preocupante para eles. Então, enquanto Trump focou em ouvir as preocupações da massa da população, a campanha de Harris focou em outro lado. Aqui o Gabriel comentou. Eu vi também que o sucesso econômico de Biden apenas se reflete para a bolsa de valores e etc. Mas que na mesa de muitos americanos realmente falta comida e que não há como alimentar ninguém com promessas que daqui a X anos as coisas vão melhorar para a pessoa comum. Exatamente.
Então, de acordo com esse artigo, e aqui eu estou resumindo bastante, gente, porque eu tenho bastante coisa para falar para vocês. Então, de acordo com esse artigo, a economia, junto com a questão da imigração ilegal, em, foram pontos muito decisivos, tá? Exato, Carla. Para essas pessoas ficou impossível almejar o sonho americano que seus antepassados parcialmente conseguiram. Exatamente. E aí, um outro artigo de 8 de novembro, do Ben-Ami, ele fala sobre as causas e consequências do retorno do Trump. E aí ele começa, que eu achei muito interessante, ele começa falando assim, assim que ele viu muitos rostos famosos americanos da cultura popular, né? Ah, como Taylor Swift, Beyoncé, Oprah Winfrey e Bruce Springsteen, fazendo campanha para vice-presidente Kamala Harris, ele sabia que ela ia perder. Um, e E aí ele fala, isso pode parecer um pouco contraintuitivo, né? Essas celebridades, elas têm milhões de fãs e por isso pode dar a entender que isso poderia influenciar milhões de votos, milhões de eleitores. Mas em uma eleição que foi fortemente caracterizada por um lado, estando o povo contra a elite, se associar com celebridades ultra ricas, pessoas que vivem em mansões bem protegidas, que voam em jatinhos particulares, que andam pelas ruas cercados de seguranças, é uma estratégia perdedora. A última coisa que as pessoas querem é, ao, ao eles estarem passando por dificuldades com relação aos altos preços e temendo por seus futuros, é que as elites digam a eles como votar. Então, ele coloca aqui que muitos dos 73 milhões de americanos que votaram por Trump nessa eleição, eles foram motivados pelas suas preocupações com relação aos assuntos da economia, da insegurança econômica e da imigração. E ele coloca que assim, você pode se criticar a sua aparente disposição em aceitar a retórica ofensiva e, ai, gente, mis, misogynistic. Não consigo traduzir para o português. Misoginista, essa palavra existe? Ou misóginica? Misógina. Misógina. Ok, obrigada. Então, essa retórica ofensiva e misógina de Trump, o seu hábito de abandonar os seus aliados, de pisar nas normas democráticas e, e as suas ambições autoritárias óbvias. Você pode até considerar. é, ah, Você até pode se considerar ou se opor a dar o seu voto a um candidato que, depois de perder a eleição, incitou uma revolta, né, entre seus apoiadores para marchar em direção ao Capitólio para interromper a certificação dos resultados, mas quer ou não, os líderes democratas gostem das prioridades desses eleitores, eles não deveriam, eles provavelmente não deveriam é, como é que eu posso colocar? Não deveriam afastar, vou colocar assim, grandes partes do eleitorado por dizer coisas como chamar os republicanos e esses eleitores dos republicanos como deploráveis, como a Hillary Clinton fez durante a campanha em 2016, ou implicando que eles são lixo, como o Joe Biden fez no último mês. Então, com isso, é, se uma, se uma ressurreição falha, né, que foi aconteceu com Trump, não foi suficiente para afastar o povo dele, será que colocar, ter o apoio de celebridades realmente vai fazer esse trabalho? E aí isso leva a um outro ponto que eles trouxeram, que é a questão de a tendência da esquerda, dos democratas, de subestimar o poder e a durabilidade do apelo, do atrativo dos seus oponentes. Com o
fenômeno de Trump, ele foi descartado em 2016 como um acaso, um caso de sorte, mas agora parece ser uma tendência persistente. Tanto que Trump, ele foi o primeiro republicano a vencer no voto popular em 2 décadas. Então, fazia muito tempo que um republicano não vencia no voto popular. E, essa falha dos democratas em montar algo que desafiasse o Trump de maneira eficiente vai ter consequências de longo alcance. Para começar, que aí é um ponto que a gente já bem sabe, a vitória de Trump vai ter um efeito meio protetor em projetos autoritários globalmente, né, que a gente pode ver aqui no Brasil. Então, isso vai dar espaço para que pessoas como ele, ou no nosso caso, como o Bolsonaro, retornem ao poder também. Então, esse foi um outro ponto. E aí, um outro artigo que tem aqui, ele fala sobre como esse choque do Trump foi culpa dos democratas. Então, ele começa nesse artigo, esse foi o economista que ganhou o Nobel de Economia desse ano, o Daron Acemoglu, e ele fala que, assim, que o resultado da eleição americana foi mais uma perda democrática dos democratas do que um triunfo de Donald Trump. E eles colocam que ele coloca aqui que os democratas eles não perderam porque Joe Biden ficou na corrida por muito tempo, ou porque a Kamala Harris não era qualificada, mas porque eles têm perdido a classe trabalhadora e falhado em reconquistar elas para o seu eleitorado. Então, ele coloca aqui que o partido ele deixou de ser casa para a classe trabalhadora há muito tempo. Hoje em dia, aqueles que estão mais dispostos, né, são mais prováveis de votar pelos democratas são pessoas altamente educadas e não trabalhadores manuais. E com isso, nos Estados Unidos, e como no mundo todo, a democracia ela vai sofrer se a centro-esquerda não se tornar mais pró-trabalhadores. E aqui ele coloca ele até faz um ponto aqui que é com a ênfase da Harris no início da campanha, na classe média e no patriotismo, parecia que ela estava pronta a adereçar esse problema. Mas se fosse credível, um verdadeiro esforço em ganhar de volta esses trabalhadores poderia sim ter influenciado a eleição e trago eventualmente uma vitória. Mas no fim, a campanha ficou centralizada em assuntos, em problemas que eram mais importantes para a base. E a maior tentativa deles de ampliar a coalizão deles veio de usar a Liz Cheney, que era uma antiga Congresswoman. Me fugiu a palavra agora. Ela era uma republicana, ela era republicana que trabalhava no Congresso, que foi banida do Partido Republicano, e o apelo dela às mulheres suburbanas com relação aos assuntos do aborto. E aqui ele faz uma observação que eu achei muito interessante, que casa muito com o que o Ancião Parminder falou nas últimas apresentações dele, que é que a liberdade reprodutiva pode sim ser, e é sim, um assunto crítico, mas isso nunca ia ganhar a classe trabalhadora, em especial uma classe trabalhadora que é majoritariamente formada por homens. Congressista, obrigado, Gabriel. Então, a gente vê o que
o que eu já mencionei anteriormente, que o Ancião Parminder mencionou, e que a gente vai ver um pouco mais para frente aqui também, é o foco em questões que são, sim, importantes, mas que não são o que a população enxerga como maiores problemas. Isso, com certeza, prejudicou também a eleição. E aqui ele coloca que a ameaça de Trump às instituições americanas também é um grande risco para os trabalhadores. Não é segredo nenhum que ele vai buscar enfraquecer as normas democráticas, que ele vai introduzir uma incerteza na questão de criação de leis, vai aprofundar a polarização e minar ou enfraquecer a confiança nas instituições como as cortes e o Departamento da Justiça, que ele já disse que ele vai tentar transformar em uma arma. E o que acontece? Esse comportamento não só vai esse comportamento não vai, na verdade, levar a um imediato colapso econômico. E talvez até possa encorajar alguns investimentos das companhias que são favorecidas pelo Partido Republicano no curto prazo. Mas no médio prazo, digamos assim, cerca de 10 anos, isso vai, as instituições enfraquecidas e a perda da confiança pública nas cortes vai cobrar, vai ter um peso nos investimentos e na eficiência americana. Ele coloca aqui no artigo que essas fraquezas institucionais vêm sempre com um custo econômico muito alto, e isso pode se provar ser algo bem desastroso numa economia que depende de inovação tecnológica e avanços complexos da tecnologia, o que requer um grande suporte contratual, confiança entre os partidos e confiança no governo da lei. E aí ele coloca que se a economia não puder sustentar, né, essa inovação e esse crescimento produtivo, os salários eles vão estagnar. Mas ainda assim, em face de todas essas adversidades, muitos trabalhadores eles não vão voltar para os democratas, a menos que o partido realmente e verdadeiramente tomem os interesses deles a bordo. Isso significa que não é só uma questão de adotar políticas que apoiem os interesses da classe trabalhadora, mas também falar a língua deles. Não importa quão estrangeiro seja para a elite que hoje ele coloca aqui que encalhou ou afundou o Partido Democrata. E aí, no próximo artigo, eles falam sobre como os democratas cometeram suicídio político esse ano. E aqui é interessante que ele traz, isso aqui é um artigo do James Galbraith, se não me engano, da Universidade de Texas. É isso mesmo, da Universidade de Texas. E ele traz os números da eleição, que eu achei bem interessante. Ele coloca, esse foi escrito no dia 13 de novembro. Então, quando ele escreveu esse artigo, ele coloca que Trump ele tinha recebido cerca de 75,1 milhão de votos nessa eleição americana. E Kamala Harris tinha recebido cerca de 71,8. E ele coloca que o resultado final ele seria um pouco, quase nada, tá? Bem pouco diferente, mas um pouquinho mais alto do que ele ganhou em 2020, que foi um total de 74,2 milhões de votos. Mas para Harris, por outro lado, isso demonstra um declínio desastroso dos 81,2 milhões de votos que Joe Biden recebeu em 2020. Isso, apesar do fato de que a população elegível para voto cresceu em 4 milhões. Então, em outras palavras,
Trump ele não ganhou praticamente nenhum apoio novo nesses últimos 4 anos, tá? É, se todos os eleitores fossem o mesmo, você poderia dizer que ele simplesmente ganhou o mesmo apoio que ele teve em 2020 de novo, né? E, de fato, cerca de 13 milhões de pessoas que eram, que podiam votar, morreram nesses últimos 4 anos, e cerca de 17 milhões se tornaram, elegíveis a voto. O que implica que Trump ele substituiu as perdas que ele teve de praticamente um por um, ah, enquanto um declínio do comparecimento dos democratas foi de quase 10 milhões de votos. E, e isso demonstra que Trump ele tem mantido muito bem o poder dele, né, o eleitorado dele nos últimos anos, enquanto os democratas tiveram um declínio considerável. E, e aqui ele coloca aqui algo que a gente já mencionou: racismo, sexismo, uma revolta com relação à economia, à migração e os direitos de reprodução, que foi o problema, que foi a esperança dos democratas nesse ano, sem dúvida existem, né? Então, que é algo que o Anselmo Parmenda colocou. Esses problemas, eles existem, mas eles não aparecem a afetar os resultados mais do que eles afetaram em anos passados. Então, aí aqui ele apresenta algumas razões para ter tido esse declínio no comparecimento dos votos, né, dos democratas. E aí o primeiro ponto que ele traz é as condições de voto. Quando você olha para 2020, devido à pandemia, os votos americanos eles foram tornados mais acessíveis, né? Ah, em, em toda a história foi o período onde foi mais acessível. Eles tiveram votos antecipados, puderam votar por cartas, né, por correspondência. Eles tiveram os drive-thru para coletar votos. Teve voto durante 24 horas e outros métodos convenientes. E com isso, o comparecimento foi o maior desde 1900, o que é bem antes da era dos direitos civis e 2 décadas antes das mulheres terem direito ao voto também. Mas em 2024 isso já foi diferente. Muitos desses formatos de possibilidade de voto já não existiam mais. O que demonstrou que isso, o que determinou o resultado. Por quê? Longas filas nos locais de voto, eles desencorajam o comparecimento, em especial entre a classe que trabalha, que tem tempo limitado. Um segundo ponto que ele traz que pode explicar essa diferença, né, no comparecimento e nos votos, foi uma preocupação com a questão do registro de voto. É, ele coloca que estudantes e pessoas de renda baixa, eles acabam se mudando com muita frequência. E eles têm que fazer o quê? Registrar toda vez que o endereço deles muda. Então, é provável que isso ahm, tenha recaído sobre os democratas. E o terceiro ponto que ele traz é uma grande divisão dentro do Partido Democrata, onde de 70% a 80% são centristas e 20% a 30% são de esquerda, mas que ele é completamente controlado hoje pela maioria centrista. Então, ele vê isso como um ponto também que pode ter influenciado nisso. Então, ele vê que a eleição de 2024, ela foi, de certa forma, um suicídio político, eleitoral. Ah, por quê? Porque a liderança democrática estava na melhor das hipóteses
indiferente a a essa dificuldade no acesso ao voto, foi negligente em reter os novos eleitores de 2020 e proativamente garantindo a abstenção do pouco que resta da ala esquerda dentro do partido. Até que tudo bem, gente. Eu sei que é bastante informação, bastante coisa. E eu tô tentando resumir muitos artigos que eu li aqui. E aí ele traz aqui, num outro artigo, o Peter Singer, ah, ele traz aqui o que os progressistas eles precisam aprender da campanha de Trump. E aqui um dos pontos que eu achei bem interessante, o representante Seth Moulton, de Massachusetts, ele fala o seguinte: os democratas eles passam muito tempo tentando defender, aliás, tentando não ofender ninguém, ao invés de serem brutalmente honestos com as dificuldades, os desafios que os americanos enfrentam. E um dos pontos que eles colocam aqui é a questão, por exemplo, dos direitos transgêneros. Eles não, eles se abstêm, eles, de certa forma, se abstêm de falar abertamente sobre o assunto. Tanto que o que aconteceu, que eu achei bem interessante, a campanha de Trump, eles frequentemente, constantemente, repetidamente, martelaram a Harris com essa questão. Eles tiveram um anúncio que rodou mais de 17.375 vezes nas últimas 3 semanas de outubro, com um custo de 10 milhões de dólares, que se refere a um sentenciado à morte, aliás, sentenciado à morte não, desculpa, um preso convicto, sentenciado à prisão perpétua na Califórnia, e que dizia o seguinte: Kamala Harris in- influenciou, encorajou o uso de dólares que vieram dos impostos para pagar uma mudança de sexo. E aí ele coloca: a agenda da Kamala Harris é eles, deles, e não você. E aí um outro anúncio que rodou 13.445 vezes, usando uma linguagem similar, mas também acusando Harris de permitir que homens biologicamente, né, biológicos, compitam contra mulheres em esportes. E de acordo com a análise conduzida pelo Future Forward, que é um comitê de ação política pró-Harris, assistir a esses anúncios removeu 2,7% dos eleitores que eram moveu 2,7% dos eleitores a favor de Trump, o que fez com que é a observação que ele ganhou o voto popular por 2%. Então, é interessante ver que esses anúncios eles levaram exatamente a quantidade na diferença do voto popular. E o que aconteceu? Que foi uma falha. A Harris ela nunca falou, nunca respondeu a esses ataques. E aí eles colocam aqui que os diretores da campanha de Trump eles acreditaram que esse gasto de mais de 30 mil, 30 mil não, esse gasto que eles tiveram nessa exibição de 30 mil vezes desses anúncios foi um dinheiro muito bem gasto. E eles provavelmente estão certos. E aí, vem então, surge a segunda questão, de todos os problemas que foram afetados pela vitória de Trump, onde que a questão de gênero, ela se coloca, em que posição que ela está. Então, aqui volta ao que a gente falou sobre a questão de
deles focarem muito nos problemas que eles acreditam serem importantes. E, mais uma vez, assim como o Anselmo Parminder, eu também vou fazer essas as minhas palavras. Não é que não são questões que são importantes, elas são importantes e é o que pelo que a gente luta. Mas que leva ao questionamento, né? Será que eles deveriam estar se levantando em prol das causas que eles acreditam ser certas, independente da importância ah, de como a gente compara eles em importância com outros problemas, ou eles deveriam estar focados naqueles problemas que a população e que o mundo como um todo enxergam realmente como problemas relevantes. E dentro da visão do autor desse artigo, ele coloca que eles deveriam ter focado nos problemas que mais importam para o mundo como um todo. E aí, um outro artigo do Bradford DeLong, ele fala que a desinformação foi o que decidiu a eleição americana. E aí ele traz o questionamento, né? Que é um questionamento que a gente pode trazer aqui para o Brasil também, pensando em eleitores do Bolsonaro, que é: será que os eleitores de Trump, eles expressam as suas crenças mal informadas sobre os índices da violência, o índice da inflação, do mercado de ações e da questão da imigração ilegal? Porque eles são eleitores de Trump? Ou será que eles realmente acreditam nessas falsidades, em tudo que eles falam, e estão realmente preocupados, temerosos pelo futuro do país? E aí ele traz nesse artigo que se a maioria mais da metade do eleitorado quer permanecer, né, quer ser desinformado, a América e, de certa forma, toda a civilização humana está em sérios problemas. Porque isso implicaria que milhares de eleitores americanos, milhares de americanos realmente querem um sinal verde para odiar o seu próximo, tá? Então, ele traz isso aqui, de maneira bem resumida, tá, gente? Aqui a Carla trouxe. Talvez o que aconteceu na Alemanha traga um pouco de luz também para o que aconteceu na América, mesmo que tenham suas particularidades. Nos primeiros anos da República de Weimar, o país enfrentou graves problemas, crises econômicas, hiperinflação, extremismo político, entre outras coisas. A Grande Depressão de 1929 agravou a situação, levando ao alto desemprego e agitação social e política. Veio a Revolução Bolchevique, pessoas da Europa Ocidental foram estimuladas. Em resposta, teve a contra-revolução e a ascensão de estratégias fascistas e a elevação de líderes autoritários. Muito bem colocado, Carlos. Aqui nessa sequência, não sei se é nesse artigo ou se é no outro, eles fazem uma comparação bem semelhante que conecta com a Alemanha. Eu não sei, eu não vou dizer que talvez conecte exatamente com o ponto que você está falando, mas está dentro desse período da história. Eu já vou falar sobre isso aqui. Então, a pergunta que fica é, então, de fato, como é que Trump ganhou? E aqui, esse é da Nina Khrushcheva, de 6 de novembro. E aí ela coloca aqui: apesar de ser um criminoso, um charlatão e um aspirante a ditador, Donald Trump não só ganhou no colégio, mas também no voto popular. Um feito que ele não alcançou em 2016 nem em 2020. E aí ela coloca: Trump não é simplesmente um criminoso. Ele também é um charlatão que provou vez após vez que ele não sabe praticamente nada sobre política e é um aspirante a ditador que já disse, né, que ele já prometeu que vai fazer deportações em massa e jurou perseguir os seus inimigos. Ainda assim, ele ganhou não só
no colégio eleitoral, mas também no voto popular, um feito que ele não alcançou em 2016 e 2020, desculpa. E aí o ponto que preocupa ela é que muitos dos eleitores deles provavelmente querem ver as instituições do país serem destruídas. Então, ao invés de temer as ameaças à democracia e ao governo da lei de Trump, eles veem Trump como a bola de destruição que eles estavam esperando. E eles enxergam Trump como um homem do povo. E ajuda que muitos dos apoiadores de Trump, secretamente, ou na verdade muito abertamente, vocalizam e compartilham os seus piores instintos. E aí ela coloca assim: o racismo dele, muitos americanos brancos estão doentes, estão cansados de falar sobre o privilégio branco. E eles estão ainda mais cansados dos imigrantes inundando através da borda da fronteira e tomando o trabalho deles e consumindo os seus impostos. A misoginia dele, muitos jovens dos jovens eleitores se sentem rejeitados pelas suas companheiras e com a ideia de que e aí o que eles querem é relembrar, né, as mulheres do lugar delas. Bem, Rosinha, Com relação às... Oi, pode falar. Alguém quer falar? Se alguém estiver tentando falar, tá cortando, o áudio tá falhando. Ou se alguém tiver com o microfone aberto por acidente. Vou continuar. Uma coisa, levantem a mão que eu dou pausa aqui. E aí, com relação às ameaças dele em punir os seus inimigos, a resposta dos seus eleitores é: eles são inimigos. Então, então você vê que a boa parte do eleitorado dele compartilha, ou secretamente, ou muito abertamente, a visão de Trump com relação a muitas coisas. E aí, com relação à vulgaridade do Trump, isso não parece ser um problema, até mesmo para os seus apoiadores evangélicos. Eles colocam que, na visão deles, Trump ele foi escolhido por Deus. Olha só, eu achei muito interessante as palavras que esse colunista escolheu. Que Trump foi escolhido por Deus para agir como um Ciro moderno. Assim como o rei persa libertou os judeus do cativeiro de Babilônia, a missão divina de Trump é liberar os cristãos brancos da prisão que é a América moderna, recriando um país fundamentado nos seus valores evangélicos. E, com certeza, foi a mão de Deus que desviou aquela bala assassina na campanha que aconteceu durante o verão. Além disso, você tem os bilionários de tecnologia também apoiando o Trump. A gente vê um crescimento nesse apoio desses bilionários da tecnologia. O Elon Musk sendo um desses. Elon Musk é o segundo maior financiamento da campanha de Trump. Por quê? Na esperança de que ele se beneficie, né, do poderio de Trump, eventualmente. E aqui acho que conecta um pouco com o que a Carla trouxe. Esses titãs tecnológicos, junto com algumas pessoas de Wall Street, né, da Bolsa, eles são os equivalentes modernos americanos do que foram os líderes de negócios alemãos que pensaram que podiam controlar Hitler. Então, eu achei aqui interessante que
nesse artigo ele faz essa comparação de Trump com Hitler e desses apoiadores de Trump como sendo aqueles que apoiaram Hitler com a ideia de que eles poderiam, de alguma forma, controlar ele. Que a gente bem sabe que não foi possível com Hitler e não será possível com Trump. E um outro ponto também é: ninguém quer estar do lado errado ou do lado ruim de um ditador. E, e considerando que a Suprema Corte ela garante ao presidente americano uma imunidade, né, contra a perseguição, né, com relação a crime, é, o Trump não vai ser nada mais do que, senão, um ditador. Se ele quiser impor altas tarifas à China, ou se retirar da OTAN, ou jogar os imigrantes em campos de concentração, ele vai. E da mesma forma, isso vale para na punição daqueles que desafiaram ele. E como chegou isso? Ele conclui dizendo: a maioria branca dos americanos perderam fé no seu país. Membros, membros famintos por lucro da elite de negócios ganharam habilidades em usar as suas plataformas para moldar a política. E os políticos republicanos, eles sacrificaram a sua própria integridade e a democracia americana no altar do poder. Então, esses são os principais pontos que eles trazem aqui nesse artigo. E tem só mais um, eu sei que está avançado o tempo, mas tem só mais um que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é importante para complementar e finalizar, que é o seguinte: que Trump, ele empurrou, ele levou os Estados Unidos a um território desconhecido e que essa vitória dele vai remodelar a América mais uma vez. E aqui, nesse artigo, ele fala que o Trump ele prometeu retaliação e retribuição. Ele fez poucas promessas de união. Por quê? Porque a divisão funcionou para Trump. Enquanto o seu próximo termo, né, pode ser o último, ele sabe que agora ele tem 4 anos para continuar a remodelar os Estados Unidos e suas instituições. E nesse momento em especial, ele tem mais inimigos e mais determinação para sair ganhando. E nesse artigo, ele fala que o Trump ele não só mudou a política americana, como ele alterou o país como um todo. Em 3 ciclos de eleição, a América foi forçada a, a, a lidar com a força da sua democracia. E esse ano, a eleição, então, ela ficou centralizada em questões de imigração, economia, acesso ao aborto, e, e bem no final da campanha, o futuro das instituições americanas, o governo da lei e a integridade do voto. O Trump, ele prometeu usar o Departamento da Justiça para perseguir os seus adversários pessoais, incluindo o presidente Joe Biden e sua família. Ele prometeu aumentar o poder presidencial, as suas políticas de imigração foram descritas como violando direitos básicos de milhões de imigrantes e americanos e imigrantes que nasceram, né, nos Estados Unidos. O Trump ele repetidamente disse que no seu segundo termo ele vai forçar, ele vai fazer acontecer, né,
a maior deportação doméstica na história americana. E ele até sugeriu que ele vai usar o exército americano em solo americano. E ao final da eleição agora de 2024, fica claro que milhões de pessoas estão dispostas a endossar essas ideias e dar a ele o poder para realizá-la. E embora ele tenha passado por tudo que ele passou nesses últimos anos, de, de ter ser o causador da insurreição, as tentativas de assassinato, os impeachments, todo o seu registro criminal, ainda assim, a maioria americana votou por ele. Aqui diz que Donald Trump ele mudou a América porque ele mudou o que muitos americanos estão dispostos e propensos a aceitar. E aqui um outro ponto que eu queria fazer. Ele conseguiu fazer, né, com que ele plantou a semente de dúvida com relação ao sistema da eleição americana e ele conseguiu convencer os seus eleitores os seus apoiadores na época de que a derrota dele tinha sido uma mentira e durante 4 anos ele perpetuou essa mentira. E essa mensagem foi repetida e influenciou esse ciclo da eleição também. Ele dizia, né, que aos seus apoiadores que se ele ganhasse, ele tinha ganho. Se ele perdesse, tinha sido adulterado. E durante a campanha durante toda a sua campanha, ele tem o legado do MAGA, né? Make America Great Again, que é tornar a América grande novamente. Então, quando o Trump ele ganhou em 2016, cerca de 63 milhões de pessoas votaram por ele. Quando ele perdeu em 2020, 74,2 milhões de pessoas votaram por ele. Então, a gente vê que quando ele roubou, né, ele pegou emprestado essa chamada de Make America Great Again do Ronald Reagan, ele atingiu ali um nervo. Por quê? Porque essa fala ela era muito significativa para milhares de pessoas. E aí ele coloca aqui 4 palavras, 21 letras, e Donald Trump criou um exército. E aqui ele coloca que o Donald Trump, ele é a figura mais popular dentro do Partido Americano, porque ele é o que o Partido Republicano quer ser. Ele não roubou o Partido Republicano, ele revelou o Partido Republicano. Porque eles tinham muitas escolhas, mas não, era o Trump que eles queriam. Então, isso aqui foi um resumo muito gigantesco de muitas coisas que levaram Trump à vitória. E a gente vê que tem muitos aspectos. E algumas coisas que foi muito sábio por parte dos republicanos em usar durante as campanhas. A gente identifica muitas coisas que foram falhas por parte do Partido Democrata, mas esqueci o que eu ia falar, gente, calma, fugiu aqui. Mas colocando um ponto importante, né? Esses artigos que eu trouxe, eles são artigos de opinião, tá? Mas eu achei bem interessante algumas comparações que eles fizeram, comparando Trump com Ciro na visão dos seus apoiadores evangélicos, a comparação dos apoiadores dele com aqueles apoiadores de Hitler, e aí eu vejo a importância, que eu mais quero aqui é a gente enxergar a importância de entender como isso aconteceu, porque a projeção, vamos colocar assim, é que o mesmo que aconteceu esse ano se repita daqui 2 anos no Brasil. E a gente precisa estar preparado, de certa forma, para isso,
porque essa era uma certeza desde muito tempo. Eu tinha certeza que Trump iria voltar e que ele voltando, eu não tenho dúvidas de que Bolsonaro também volte, ou alguém muito semelhante volte ao poder no Brasil também. E eu quero encerrar antes de abrir para vocês, eu quero encerrar com uma citação. E aqui eu tomei a liberdade, tá? Eu juntei 2 citações de Ellen White. A primeira delas, que elas eram muito semelhantes, mas elas se complementavam. Uma delas é da IUCR, então, Australian Union Conference Record. Então, é o registro da Conferência da União Australiana, de 1º de janeiro de 1901, no parágrafo 1, unido com a Review and Herald, de 31 de agosto de 1897, tá? São textos bem semelhantes, que eu juntei para complementar um ao outro, e que muitos de vocês conhecem, que diz assim: estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. As profecias estão se cumprindo e se cumprirão em uma rápida sucessão. Uma história peculiar e cheia de acontecimentos está sendo registrada nos livros do céu. Tudo em nosso mundo está em agitação. Os eventos estão mudando para trazer o dia de Deus que se apressa muito. Nações já estão se levantando contra nações e reinos contra reinos. Mas não há agora um engajamento geral. Todos os elementos de poder estão prestes a entrar em ação. A história passada se repetirá. Antigas controvérsias ganharão nova vida, e o perigo cercará o povo de Deus por todos os lados. Até o momento, os 4 ventos estão sendo retidos até que os servos de Deus estejam selados em suas testas. Então, os poderes da terra mobilizarão suas forças para a última grande batalha. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário. Fiquem à vontade para fazer. Espero que tenha sido útil, que tenha sido relevante para vocês essas informações também. Eu que agradeço, gente, pela oportunidade. Já falei isso algumas vezes com algumas pessoas, e acho que a Renilde compartilhou isso esses dias no grupo. Ter a oportunidade de compartilhar estudos é bom para vocês, mas é muito melhor ainda, faz muito mais bem para a gente também que está aqui passando. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês os artigos que eu usei como base. Embora estão todos em inglês, tá? Então, de repente, podemos ver a possibilidade de fazer a tradução para passar para vocês, mas quem quiser, eu já consigo passar o inglês para vocês irem dando uma olhada. Eu achei bem interessante todos os artigos que eu peguei. Eu peguei muito mais, mas eu não ia ter como trazer todos para vocês. Mas eu reforço algo que eu falei, da importância da gente entender, né, como isso aconteceu, para a gente entender o que vai acontecer daqui para frente, tá? Então, vamos encerrar com uma oração. Querido Deus, te agradecemos por mais uma vez termos a oportunidade de estudar. Agradecemos porque podemos enxergar na sequência de eventos a sua mão e aquilo que pode vir a acontecer no futuro também. Pedimos que esteja conosco, nos auxiliando, para que possamos enxergar através da história e através dos acontecimentos uma luz que nos mostre o que vai suceder daqui para frente. E mais do que isso, que possamos estar dia a dia nos preparando para os eventos que virão e que possamos estar cada vez mais unidos e firmes na tua palavra, na tua mensagem. Que o Senhor nos conceda um restante de sábado abençoado e nos guardando com os teus santos anjos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.